Irmãos, para quem não me conhece ainda, eu sou o pregador Gabriel Bezerra. E para quem já me conhece, eu continuo sendo Gabriel Bezerra, amém? Congregamos ali na sede da Assembleia de Deus de Ceilândia, com o pastor João Luz. Trago um abraço do nosso pastor e estamos debaixo da bênção dele. O texto, ora representado aqui nesse tema, está situado na carta escrita aos Efésios, uma carta de orientação, uma carta que no seu capítulo 6 nos dá a entender que enfrentaríamos batalhas. Ninguém se reveste de uma armadura só para tirar uma foto. Ninguém se reveste de uma armadura para ficar bonitinho. Alguém quando veste uma armadura, alguém quando compra um armamento é porque ele está preparado para uma guerra. E a carta escrita aos Efésios, no capítulo 6 em especial, nos mostra as batalhas que nós vamos enfrentar. Jesus Cristo, antes de vir, enviou João, que era a voz que clamava no deserto. E João pregava dizendo: é chegado a vós o reino de Deus. Esta era a mensagem de João. Jesus entra no cenário. João olha e diz: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E a mensagem de Jesus não é diferente. A mensagem de Jesus continua sendo: é chegado a vós o reino de Deus. Jesus agora vai escolher discípulos. Jesus chama alguns pescadores. Simão Pedro estava no meio deles. Jesus logo lhes dá uma grande experiência. Olha para Simão Pedro e diz: tu não serás mais pescador de peixe, mas tu vais ser um pescador de almas para o meu reino. Jesus escolhe 12 discípulos. Jesus escolhe pessoas que provavelmente eu, pregador Gabriel Bezerra, não escolheria. Jesus escolhe cobrador de impostos. Se existe uma coisa que eu tenho raiva, é desses impostos absurdos que são cobrados, que arrancam sem misericórdia do pobre, que jogam o valor do combustível, dos alimentos lá em cima. E quem cobra impostos absurdos pagará um preço grande diante de Deus no dia do juízo. Mas Jesus escolhe cobradores de impostos. Jesus escolhe ladrões. Como assim, pregador? Jesus escolheu um ladrão para ser o seu discípulo? Sim. A Bíblia diz que no momento em que a mulher derrama um bálsamo caríssimo nos pés de Jesus e enxuga com os cabelos, a Bíblia diz que Judas questiona e diz assim: olha, que desperdício, deveríamos ter vendido isso e dado aos pobres. Aí a Bíblia destaca, e ele falava isso não porque queria ajudar os pobres, mas porque ele tinha bolsa e era ladrão. Jesus escolhe cobrador de impostos para estar do lado dele. Jesus escolhe ladrão para estar do lado dele. As escolhas de Jesus são meio que assustadoras. Tanta gente intelectual na época, ele vai chamar pescadores. Não que pescadores não sejam cultos, existe pescador formado com diplomas, faculdades, existe, mas os que Jesus chamou, nenhum. Porque você pode ver que certa feita
Eles estão pregando e vão dizer: não são estes todos indoutos? E como é que eles falam com tanta sabedoria? Então Jesus vai escolher pessoas indoutas, com pouco conhecimento, para os acompanhar. Jesus podia escolher gente formada, intelectual, capacitada. Mas Jesus tem até uma dificuldade. Não que ele não chame gente capacitada. Moisés foi capacitado e instruído. Daniel foi capacitado e instruído. Paulo foi capacitado e instruído. E tiveram grandes propósitos. Mas Jesus tem dificuldade de chamar pessoas capacitadas. Por quê? Porque o capacitado, ele é tão inteligente, ele sabe tanto, que Jesus fala: faça isso. Ele: não, Jesus, não é assim. Deixa-me te mostrar como é. Então, por isso que Jesus tem dificuldade. Aí Jesus pega os que não são para confundir os que são. As coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Louvado seja Deus. E Jesus escolhe ali 12 discípulos. Certa feita, no capítulo 9 de Lucas, nós vamos ver Jesus dando uma ordem a eles. Jesus diz a eles: vão de 2 em 2. A casa que entrai, ficai lá até o dia de sair. O que vos pôr na mesa, comam. Vocês não vão levar bolsa, nem alforge, nem dinheiro. Eu quero vos provar que eu cuido de vocês. E eles não levam bolsa, nem alforge, nem dinheiro. E eles vão e fazem uma obra maravilhosa. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Só que, você sabe quantos discípulos Jesus tinha? Alguém pode falar aqui quantos discípulos Jesus tinha? Quantos? Não eram só 12. Ele tinha 82 discípulos. No capítulo 10, você vai ver que Jesus agora tem mais 70 discípulos. 70 com os 12, 82. E ele envia agora os 70 do mesmo jeito que ele mandou os 12. Vocês vão, a casa que vocês entrar, ficai lá até o dia de sair. O que vos pôr na mesa, comam. Se não vos receberem bem, quando vocês saírem, sacuda a poeira dos sapatos de vocês. Haverá mais vigor para Sodoma e Gomorra do que para a cidade que tal vos rejeitar. Jesus os envia e diz a eles: olha, a casa que vocês entrar, fiquem lá até o dia de sair, né? O que colocarem na mesa, comam. É essa parte que os pseudos artistas gospel não entendem que está na Bíblia. Se você vê a sorte de exigência que esses artistas gospel têm para ir levar a mensagem do Evangelho de forma pregada ou cantada, chega a ser um absurdo. Eles exigem hotel 5 estrelas, eles exigem restaurante 5 estrelas, alguns deles exigem até um carro de luxo para buscar eles no aeroporto. E Jesus disse: não, a casa que vocês entrar, ficai lá até o dia de sair. E o que vos pôr na mesa, coma. Se lá tiver picanha para comer, coma. Mas se tiver ovo, coma também. Mas é tanta exigência que alguns fazem. Eu falei: Jesus, se for para mim ser pregador assim, não dá não. Eu sou simples e eu quero continuar simples até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Jesus os manda, e Jesus vai dizer: olha, eis que vos dou poder, tá? Vocês vão, curem os enfermos, limpem os leprosos, expulsem o demônio, anunciem o reino. A mensagem de vocês não é outra senão uma mensagem de salvação. Outra coisa que eu quero
que os pseudos artistas gospel entendam. A mensagem não é antropocêntrica. A mensagem, ela é cristocêntrica. Ela tem Cristo como o objetivo principal. Segunda coisa, a mensagem não é de emocionalismo. A mensagem não pode ser coaching, uma mensagem de autoajuda, até porque a igreja não precisa de autoajuda, porque ela já tem ajuda do alto. Aleluias. A mensagem não pode ser uma mensagem para que eu tenha um ótimo sucesso financeiro. A mensagem não tem que ser uma mensagem para que eu seja bem sucedido na minha vida financeira. Não, a mensagem que Jesus ordena que os 82 vão pregar é uma mensagem de salvação. É a mensagem que dizia: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Quantas igrejas não perderam o foco do que é o evangelho? Aleluia. Não quer dizer, pregador, que nós crentes não podemos ser bem-sucedidos financeiramente. Claro que podem, não só podem como devem. Isso aí é só uma consequência de quem é fiel a Deus. A Bíblia diz o quê? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas eu vos acrescentarei. Pelas notícias de alguns jornais por aí, aleluia, as pessoas não tem mais nem o que comer em casa. Mas no meio da igreja eu não tenho visto isso. Crente tem comido bem, calçado bem, vestido bem. Eu estou vendo crente trocando de carro, crente saindo do aluguel, crente mudando de vida. Por quê? Porque quem busca primeiro o reino de Deus, pode a pandemia vir fechar todas as portas aqui embaixo, mas a porta do céu não fecha. A porta do céu não fecha. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Então, a mensagem pregada por eles era uma mensagem de salvação. O objetivo principal do evangelho é salvar o pecador, é colocar na nossa cabeça o capacete da salvação. Louvado seja Deus. Não adianta nada eu ser um PhD em teologia, doutor em divindades, em teologia, e não ser salvo. Não adianta nada eu cantar soprano, assobiano, baixo, contralto, seja lá o que for, e não ter salvação na vida. Não adianta nada eu ser dono de grandes marcas de moda evangélica e não ter salvação na vida. Não adianta nem eu ser um pastor presidente regional, aleluia, seja qual for, e não ter salvação na vida. O principal objetivo de eu me entrelaçar com a igreja é a salvação da minha miserável alma que estava perdida, mas pela graça e a misericórdia que Jesus nos oferece, agora está caminhando para o céu. Entenda, nós somos crentes, não para dizer que participamos de alguma religião ou de alguma denominação, porque tem muito religioso que não está indo para o céu, tem muita denominação que não está indo para o céu. É por isso que eu sempre digo, nós não pregamos placa de igreja, nós pregamos Cristo. Porque o motivo principal de estarmos aqui é para obtermos a salvação que é nos dada pela graça e pela misericórdia. O que é graça? Favor não merecido. Graça é Deus nos dar aquilo que nós não merecemos. Eu amo isso. O que é que eu merecia, irmão? O que é que eu merecia? Hoje eu fiquei tão triste. Eu tive notícia que um colega dos
os meus tempos do passado, infelizmente foi morto. Eu fiquei tão triste. Eu fiquei pensando, nossa, eu tive uma oportunidade de ser salvo e ele não. Agora por quê? Eu sou melhor que ele? De maneira nenhuma. Foi a graça. Eu não merecia estar aqui salvo hoje, arrumado, bonitinho, casado, pai de família. Eu não merecia, mas a graça nos dá aquilo que nós não merecíamos. Ninguém aqui merecia nem estar aqui. Não merecíamos o alimento que comemos hoje, não merecíamos estar respirando hoje, mas Ele com sua graça nos dá aquilo que nós não merecíamos. E a salvação, que é o principal, nós não merecíamos ela, mas por sua graça nós somos salvos. E por sua misericórdia também, graça, Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. E misericórdia é Deus não nos dá aquilo que merecemos. O que é que nós merecíamos? O inferno, o lago de fogo. Pela natureza pecaminosa que nós temos, nós merecíamos ser lançados no lago de fogo, mas Jesus vem com a sua misericórdia e não nos dá aquilo que nós merecíamos. E Ele vem com a graça para completar o pacote e nos dá aquilo que nós não merecíamos. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Então o objetivo principal do Evangelho é a salvação do pecador. Aleluias. Só que eu vejo aqui Paulo dando um conselho que a igreja de Éfeso, dizendo que nós temos que ter não só o capacete da salvação, mas também a espada do Espírito. Porque é com a espada do Espírito que nós vamos guerrear para não perder o capacete da salvação. Está entendendo? E é possível, pregador? É sim, porque a Bíblia não diz: guarda o que tens, para que ninguém roube a sua coroa, né? Então é possível ela ser roubada. É sim. Jesus, antes de falar isso, ele diz o quê? Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém roube a sua coroa. Então isso significa uma coroa de salvação. Ou seja, o capacete da salvação pode ser perdido? Pode. Mas é por isso que nós temos que pegar nas mãos a espada do Espírito. Aí Jesus está prestes a partir. Ele chama os discípulos e diz assim: olha, quando eu vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem roupa, vos faltou alguma coisa? Eles disseram: nada. E detalhe, lembra quando os 70 voltaram? Eles voltaram tão felizes, regozijando. Se fosse eu, tinha voltado do mesmo jeito. Se fosse você, tinha voltado do mesmo jeito. Porque o Pentecostes nem havia acontecido ainda. A descida do Espírito Santo nem tinha vindo ainda. Mas Jesus deu poder a eles. E, aleluias, eles saem curando pessoas, expulsando demônios. Aí eles voltam felizes, dizendo: mestre, em teu nome até os demônios nos sujeitam. Aí Jesus dá uma lição, é o que eu disse aqui, aleluia. O objetivo principal do Evangelho é a salvação. Jesus olha para eles e diz: olha, cuidado, eu vi a Satanás cair do céu como um raio, tá? Vocês estão muito orgulhosos por causa disso aí, aleluia. Não vos alegreis pelos milagres que vocês viram, não vos alegreis pelos demônios serem expulsos. O motivo principal do Evangelho não é milagre, o motivo principal do Evangelho não é cura, o motivo principal do Evangelho não é expulsar demônio, o motivo principal do Evangelho é escrever o vosso nome no livro da vida. Alegrem-se por terem salvação. Essa é a maior alegria do crente. Estou doente,
Mas se Jesus me curar, glória. Se Ele não curar, glória. Porque quando a trombeta tocar, esse corpo doente vai ser glorificado. Aleluia. Estou no vale, mas se Jesus me prosperar, dou glória. Se não prosperar, dou glória do mesmo jeito. Porque lá eu vou morar numa mansão que o muro é de jaspe e a rua é de ouro e de cristal. Aleluia. Está difícil aqui embaixo, mas quando a trombeta tocar, eis que não haverá mais pranto, nem dor, nem tristeza, porque as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Oh, glória. Ele chama os 12 e pergunta: olha, quando eu vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem... faltou alguma coisa? Disseram: não. Pois é, porém agora, quem não tem bolsa, tome-a também o alforje. Ou seja, Jesus manda ele sem bolsa, Natália, sem alforje. Mas Jesus estava ali. Jesus prova para eles que Ele os sustentaria no decorrer da caminhada. Mas agora Jesus está mandando: agora vocês foram sem levar nada, sem ganhar nada. Porém, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo os seus feixes. Vocês fizeram a obra sem ganhar nada, mas agora pega o alforje, que eu recompenso quem trabalha para mim. Eu não devo nada a ninguém. Entenda, todo trabalho tem sua recompensa. No tempo certo Ele nos recompensa por aquilo que nós fizemos para Ele. Aí Jesus olha e diz: olha, agora quem não tem bolsa, tome-a como também um alforje. E aqui o ponto principal: e quem não tem espada, vende a capa e compre-a. Aí eles, pensando que Jesus estava falando de uma espada carnal, eles pegam 2 espadas e vêm: mestre, temos aqui 2 espadas. Jesus olhou assim. É 2 ocasiões que eu lendo na Bíblia, eu entro dentro da história e eu imagino Jesus brabo com os discípulos. Irmão, Jesus tinha paciência demais com os discípulos. A primeira situação que eu vejo Jesus brabo com os discípulos é quando ele fala: vamos lá voltar para a Judeia, porque o meu amigo Lázaro está dormindo. Aí os discípulos olharam e disseram assim: mestre, se ele está dormindo, não é melhor que alguém lá o desperte? A gente precisa ir lá mesmo. Eles não queriam ir lá porque há dias atrás quase mataram Jesus lá, então eles estavam com medo de morrer. Jesus olhou assim, Jesus estava bravo, irmão. Aleluia. Lázaro está morto. É isso que eu quero que vocês entendam. É igual que eles trazem 2 espadas físicas. Temos aqui 2 espadas. Jesus olhou e disse: basta. Tinham capa, mas não tinham espada. Em alguma tradução vai dizer: vende as vestes e compre-a. Em outra tradução vai dizer: vende o manto e compre-a. E isso me chama a atenção. Essas 3 traduções, tanto vende a veste e compre, como vende a capa e compre, como vende o manto e compre-a. Porque tem igreja que tem muitas vestes, mas está faltando espada. Os crentes são bem vestidos em suas modas evangélicas, porque hoje o que tem é moda evangélica. Nada contra moda evangélica, crente tem que se vestir decentemente, mas tem igreja que tem muita veste. São igrejas doutrinadas, que a mulher se veste decentemente, o homem se veste decentemente. Isso é um padrão bíblico de moralidade para o cristão. Mas tem igreja que tem muita veste, mas não tem espada. Tem muita veste, mas não tem Bíblia. Do tamanho que é a saia é a língua. Do tamanho que é a gravata é a língua.
fala de A, fala de B, nossa, fulano, ciclano, mas não tem palavra, não tem cultura bíblica. Aqui, a minha tradução aqui, essa tradução aqui, eu achei ela até terrível. Jesus diz: vende a capa e compra. Já outras igrejas tem muita capa e pouca espada. Mas a capa vai cair. Aramacante, orebaia séria. Igrejas no Brasil, onde tem muita gente vestido de uma capa de cordeiro, mas são verdadeiros lobos. Me escute, eu vou falar isso de forma profética, aleluias. Existe uma espada de justiça, aleluia, do céu, e as capas vão cair. Os que vivem de engano não permanecerão na congregação do justo. Deus vai tirar capa de adultério, Deus vai tirar capa de roubo, Deus vai tirar capa de homossexualismo, Deus vai arrancar as capas que estão escondendo o pecado, porque está na hora de Deus levantar uma geração que tem espada na mão. Deus não tem negócio com crente de capa, crente mascarado. Ah, pregador, mas eu estou usando máscara por causa da pandemia. Não é dessa máscara que eu estou falando. Aramacante, irebaia séria. São capas e outras, aleluia, outra tradução. Vende o manto e compre as espadas. Já outras igrejas tem muito manto. É manto, é fogo, é terra. Aí tu não gosta, pregador? Claro que gosto. Eu sou pentecostal, sou assembleiano, sou forjado no meio das irmãs de ciclo de oração. Nos cultos de ceia lá da nossa igreja, tem umas irmãzinhas daquelas do coque que quando elas saem marchando, não entra na frente delas não, senão elas te atropelam igual um trator de esteira. Eu gosto da graça, eu gosto do poder de Deus. Afinal de contas, aleluia, no dia de Pentecostes Jesus encheu todo mundo, e de lá para cá ele vem enchendo. O poder de Deus é bom, mas tem igreja que tem muito manto e nada de espada. Aí é tanto manto que derivam-se os seus nomes até pessoas. Aí começa a aparecer fulano do manto, não sei quem do manto, ciclano do manto, fulana do manto, Deltrana do manto. Mas engraçado que essas pessoas do manto não tem espada. Né? É tanto manto, mas não tem Bíblia. Não tem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia, tanto manto e revela o que não existe. Aleluia, eu tenho medo de pessoa que é do manto demais. As coisas devem ser equilibradas. Tem que ter, entre aspas, manto na igreja. Sim, a igreja tem que ser avivada, mas tem muito manto por aí e pouca espada. Tem igreja que o culto todo é manto. Na hora de passar para a mensagem, pregador, o horário estourou. Espero que o irmão compreenda a gente. Afinal de contas foi manto demais, né? A gente tem que encerrar 9h30 em ponto. Aí o pregador olha para o relógio, são 9h20. Mas o irmão entende, né? Porque foi manto demais. Aí Jesus está dizendo: vende o manto e compra espada.
vende um manto e compra espada, porque é a espada que vai fazer com que você guerreie, é a espada que vai fazer com que você vença o inimigo. Aleluia. Jesus venceu Satanás com o quê? Com manto. Jesus foi cheio do Espírito Santo. Aí ele vai para o deserto. Quando ele chega lá, o diabo vem o tentar. Jesus, se tu é o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Aí está escrito. Oh, Jesus com a espada. Primeira espadada certeira no Satanás. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Flá! Satanás entortou todinho. Mas ainda, Jesus, se tu é o Filho de Deus mesmo, te lança daqui de cima para baixo, porque está escrito que dará ordem aos anjos a teu respeito, para que não tropece teu pé em pedra. Jesus com a espada afiada de novo, do outro lado, para consertar. Aleluia, louvado seja Deus. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo já todo desconjuntado, foi duas espadadas certeiras. Aleluia. Olha, tá vendo aqui? Tudo isso aqui ele leva a Jesus. Pô, tudo isso aqui eu te dou se prostrado me adorar. Aí Jesus, olha, Satanás, entenda uma coisa, está escrito. Se tu pegasse um que só tem manto, mas não tem espada, tu até vencia, mas aqui tem espada, aqui tem espada, aqui tem espada. Adorarás só o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. A gente guerreia com espada. Você tem que ser cheio do poder de Deus. Sim, crente vazio também não presta. Crente seco não presta. Crente tem que ser cheio do Espírito Santo, sim. Tem que ser adorador. Tem que sentir a presença de Deus. Tem que sentir a graça. Mas tem que ter uma espada afiada na mão. Neemias, quando os inimigos chegam, Neemias muda a estratégia de trabalho. Agora é colher de pedreiro na mão e espada na outra. Crente tem que ser assim, é trabalhando, aleluias, mas com a espada. Oh glória. É dirigente de ciclo de oração, mas tem que ter espada. É pastor de igreja, mas tem que ter espada. É pregador principalmente, tem que ter espada. É cantor, tem que ter espada. Participa do conjunto, tem que ter espada. Reduzindo, todo crente tem que ter espada. E Jesus está nos chamando para nessa noite pegar a espada. Davi, meu Deus, eu estou com vontade de pregar até amanhecer o dia. Mas eu já vou encerrar. Você está sentindo essa mesma graça que eu estou sentindo aqui? Ora para cá, chorando, ela para cá, provou um dia face. Ela para achando. Davi escolheu uns malucos para. Os caras eram malucos mesmo. A classe dos rejeitados, a classe dos abandonados. Mas essa classe, depois que se une a Davi, vão ganhar apelidos de os valentes de Davi. Tinha um deles, pense num cabra bruto. O nome dele era Eleazar. Eleazar, certa feita, em uma batalha, ele guerreou a noite inteira com a sua espada na mão. Guerreou a noite inteira com a sua espada na mão. Quando a guerra terminou e eles venceram a guerra, naquele dia, quando ele foi soltar a espada, ele não conseguia. A espada estava grudada nas mãos. E a Bíblia diz que tiveram que tirar dedo por dedo. A história vai aprofundar um pouquinho mais e vai dizer que durante a guerra ele risca um quadrado no chão e diz assim: olha, Davi, vou ficar aqui nesse quadrado. O soldado do inimigo que cair aqui, eu mato. E a história diz que começa a guerra.
E vem um de lá, Eleazar, vem um de cá, Eleazar, vem outro de lá, Eleazar, no meu quadrado não, no meu quadrado inimigo não entra, porque aqui tem espada. Entenda, Deus te deu um quadrado e você precisa da espada para protegê-lo. Nessa noite parece que eu vejo alguém aqui, aleluia, olhando e dizendo: no quadrado onde está minha família, Satanás, tu não entra. No quadrado onde está minha igreja, tu não entra. No quadrado onde está minha fé, tu não entra, porque tem espada. E ele guerreia, ele vai guerreando, ele vai guerreando, ele vai guerreando. Tem crente na guerra aqui, tem crente na guerra aqui, tem crente com espada aqui, tem crente com espada aqui. Se não tem, vende a capa e compra. Se não tem, vende a roupa e compra. Se não tem, é hora de pegar a espada do Espírito, que é a palavra. É com ela que a gente vence, é com ela que a gente guerreia. Aí ele guerreia a noite toda. Quando é pela manhã, quando ele tenta soltar a espada, quem disse que ele consegue? Tem uns que morrem de vergonha da espada. A Bíblia deles é, ó, no bolso ainda, para ninguém ver. Quando carrega no bolso, tem uns que nem Bíblia mais tem. Não, eu já tenho uma Bíblia no meu celular, tá tranquilo. A cada dia que passa, eu vejo cristãos e mais cristãos se envergonhando da palavra de Deus. Jovens que vão fazer faculdade e são convencidos pelos professores de psicologia, filosofia, que Deus não existe. Por quê? Porque estão indo para o campo de batalha sem espada. E tem um memezinho que me chama a atenção, de uma criança. Ela diz para a professora que Jonas foi engolido por uma baleia. A professora disse: isso não existe, menino, isso é coisa da sua cabeça. Ela: pô, quando eu chegar no céu, eu vou saber. Aí a senhora pergunta, quando a senhora chegar no céu, a senhora pergunta para Jonas se foi verdade ou não, mais ou menos assim. Aí a professora não, como é que é? A criança diz: olha, quando eu for para o céu, eu pergunto. Aí ela: e se Jonas não foi para o céu? Ela disse: então a senhora pergunta. Já a criança era pequenininha, mas estava com a espada afiada. De vez em quando eu pego minha filhinha de 6 anos e vem cá, deixa eu te contar algumas coisinhas da Bíblia. Irmão, a gente tem que dar brinquedo para os nossos filhos, sim, apesar de quando são crianças, mas a gente tem que pôr uma espada na mão deles também. E afiada, porque o mundo que eles vão guerrear são bem pior do que os que nós estamos guerreando. As coisas vão ficar mais difíceis daqui para frente, mas Deus vai levantar uma geração que tem o capacete da salvação, mas também tem a espada do Espírito. Se coloca de pé em nome de Jesus. Una macala churia baracerebaia. Alamacanchuri miandarabas, oriandarabaia série. Onakia choremanchore bacala churiandaras. Deus, que nós venhamos ser cheios do Teu Espírito Santo.